E aí galera, bom dia, você que levantou cedo para estar nesse webinar, você que acabou de acordar e você que está no modo zumbi, que ainda não acordou, seja muito bem-vindo a esse webinar. A gente tem um rolê muito bom hoje aqui, conversando com os principais experts da IBM em 3 assuntos que são chave para o futuro que a gente vislumbra aí no médio prazo, no máximo, que é Cloud e Watson. Então, a galera vai se apresentar, o Thiago também vai dar o tom do que é esse evento. E você pode colocar suas perguntas aí no chat durante todo o evento. Se a gente não responder aqui durante o bate-bola, a gente vai criar um backlog e aí eu vou deixar um pedido para vocês fazer uma enquete aqui. Se você quer que esse negócio vire uma série, escreve aí no chat Pterodátilo Australopithecus. Aí a gente vai transformar esse negócio numa série e o negócio vai bombar. Então eu vou deixar o Thiago fazer a introdução, a galera se apresenta e aí a gente vai seguir uma historinha aqui. Bom, galera, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pela inscrição, pela participação e pelo engajamento de todos aqui. Hoje a ideia justamente é falar sobre Cloud e sobre Watson. Temos aqui os principais especialistas sobre o tema. Queria já de antemão agradecer a todos vocês pela dedicação, pelo tempo, justamente para a gente poder compartilhar um pouquinho de experiência, um pouquinho de ideias, justamente com vocês, tá? Aproveitando até o tema, recentemente a IBM passou por um rebrand, né, de nome. Então, hoje somos conhecidos a plataforma de cloud como a IBM Cloud, né? E é nessa plataforma onde vocês, clientes, vocês, parceiros de negócio, vão efetivamente conseguir fazer uma transformação digital, uma transformação tecnológica e efetivamente consumir os serviços fim a fim que a IBM oferece dentro da sua nuvem, tá? Até para contextualizar, quando eu falo fim a fim, aqui a gente vai passar por infraestrutura, container, plataforma, IoT, Watson, e, claro, fechando aí com plataforma cognitiva com outros, tá? Então, mandem as perguntas, caso vocês tenham. O spoiler já que pode ser que vire uma série, caso vocês interajam. E é isso, galera. Sejam bem-vindos e, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Beleza. Então, para a gente começar o rolê aqui, a gente percebe que o lance da transformação digital já está bem consolidado. Os 3 pilares da transformação são a gente mexer com a experiência dos usuários, transformar os nossos processos para que eles sejam mais transparentes em meios digitais e o próprio canal digital já está meio consolidado. Então, já se fala muito em pós-transformação digital, que seria um mundo sensorizado e inteligente, a partir dessa sensorização, com um ledger seguro ali para trazer um pouco de conforto para as transações que acontecem nesse novo mundo. E aí, isto posto, a gente percebe tem uma importância muito grande numa infraestrutura que dê conta desse negócio. Então, para começar o rolê, eu acho que a gente devia falar sobre infraestrutura na nuvem e plataforma na nuvem. Acho que eu posso dar uma ideia inicial aqui. Eu costumo dizer que, muitas vezes, a porta de entrada dos clientes em cloud, quando a gente fala de infraestrutura, né? Até por fatores óbvios de facilidade de uso, de levar uma máquina e ter um uso, mas fazendo um paralelo justo com a nuvem da IBM, existem clientes que hoje ainda estão num padrão de consumo, talvez de máquina dentro de casa, um colocation, um host, e quando pensam em levar isso para a cloud, dentro, por exemplo, de uma nuvem da IBM, é onde você vai conseguir provisionar servidores físicos, virtuais, e todos os componentes que ali estão, balanceador de carga, firewall, e todos os serviços que compõem, claro, uma infraestrutura, né? E naturalmente, quando a gente começa a evoluir nessa conversa, a gente começa a entrar em pontos que a gente descola um pouco da parte de infra, como container, como microserviços, que aí sai um pouquinho dessa natureza, né? Não sei, Tino, se quiser comentar, complementar alguma coisa. Eu vou complementar com um ponto importante aqui na parte de infra, que assim, a gente fez várias parcerias com várias empresas de mercado, tá? Empresas renomadas de mercado, como VMware, Citrix, Fortinet, assim, a gente fez parceria com um monte de gente, e a gente está no processo de automatizar essas soluções dentro da nossa nuvem IBM. Tá? Então, um exemplo disso foi o que a gente fez com a VMware, né? Hoje, com 3 cliques, basicamente, eu provisiono todo um ambiente de virtualização VMware, com redes virtuais, com storage virtual, com toda a parte de componentes VMware lá dentro, de monitoração, né? E para o cliente poder trazer os workloads que ele já roda dentro de casa para mim. Então, foi isso, um avanço que a gente teve, uma parceria muito grande que a gente teve com o VMware. Tá? Um outro ponto que eu queria citar aqui na parte de infra é o poder de escolha que eu tenho aqui em cada um dos componentes. Então, eu não estou preso a um modelo único, eu posso, para cada componente da minha aplicação, escolher se eu quero um bare metal, um virtual server, um container, e assim por diante. Tá?
Nos modelos computacionais, além desses três que eu já citei, né, o Bare Metal, Virtual Server e Container, a gente ainda tem os runtimes dentro do PaaS, né, e o Serverless Computing também, que aí é a abstração total da parte computacional. Tá? E aí o container ele tem uma razão para ele ser o nível médio, porque ele está bem no meio desses 5 componentes. Né? Ele tem toda a parte de controle, flexibilidade, customização que eu tenho na máquina virtual, mas ele também tem um pouco de agilidade, né? Tem muita agilidade, aliás, que eu tenho no Cloud Foundry e no Serverless Computing. Tá? Então ele está bem no meio ali, é algo bem legal que a gente está cobrindo basicamente todas as formas de computação que eu tenho hoje. Eu acho que é importante ressaltar também, Vela, que a grande vantagem do Cloud DBM é que a gente tem um portfólio bem grande com relação à infraestrutura. Tá? E legado na casa do cliente sempre vai existir. Dificilmente você vai ter um cliente que não tem legado. Né? Tem um chefe nosso que fala que se o mundo não tivesse legado, teria sido um pouco mais para ser feito, né? O universo. Mas o ponto é, a transformação da empresa, seja com a transformação digital, como o Fred bem falou, ela não ocorre do dia para a noite no Big Bang. O cara tem a passagem para isso. Né? Tem muita coisa dentro da casa do cliente que está em legado, que provavelmente tem que estar perto da nova aplicação web, que provavelmente vai estar rodando em container, que o Tiro falou. E é muito mais fácil levar essa aplicação, uma aplicação monolítica mesmo, para dentro da infraestrutura como serviço da Cloud da IBM, e utilizar o container ali para fazer a parte mais nova, vamos dizer assim, da aplicação. Acho que a grande sacada é justamente combinar esses dois mundos. O mundo onde a gente está saindo do tradicional e evoluindo para o mundo do cloud, e aquele que já borda um cloud, já nasceu em cloud, já começar a evoluir para um consumo de serviço de container e etc. Então, a base de infraestrutura é uma base extremamente importante, justamente para que essa passagem ela seja uma passagem mais suave possível, uma passagem onde a gente consiga entrar realmente numa plataforma, eu consigo olhar, escolher aonde eu quero entrar, e a partir daí eu começar a consumir serviço e não ser obrigado a consumir tal ou tal serviço porque só tem aquela opção. Né? Então, acho que é uma grande sacada da nuvem da IBM, escolher o que você quer, independente se é público, se é privado, e aonde você esteja, e conseguir efetivamente fazer um consumo direto. E, hoje em dia vocês falam com outros C-levels, né, além do CIO. E cada um tem uma preocupação grande com o seu negócio, com a sua área de conhecimento e com o seu valor que entrega dentro das companhias. E aí a gente tem um pouco de receio, a gente percebe um pouco de receio dos caras de migrarem efetivamente para a cloud. Quais são os medos mais comuns, aquilo que vocês mais escutam sobre esses medos, e qual é a mensagem que vocês têm para essa galera sobre esses medos? Claro. Eu costumo dizer, até em aula, né? Eu sou da FIAP também, e eu costumo dizer algumas coisas que a gente passou. A primeira onda que a gente passava era um medo de segurança, né? Ninguém queria ir para a cloud porque tinha medo de colocar e alguém acessar. Acho que essa onda a gente passou. Há um tempo atrás a gente teve a onda de problema de conexão de rede, e até por fatores óbvios aqui de conexão Brasil, e a gente está falando de link, etc. e tal. O que também está sendo contornado efetivamente porque a infraestrutura tem melhorado. Né? Então acho que esses dois desafios que eram extremamente impactantes no começo, porque eu não vou movimentar porque alguém vai acessar meu dado, ou se eu levar para a nuvem e não tiver internet eu não vou conseguir chegar nele, eles já estão superados nessa altura do campeonato. Eu acho que mais a questão de o que levar, qual workload levar e como levar é um desafio hoje mais impactante. Então, acho que o Itiro e o João colocaram bem. O que levo, como levo, para qual plataforma escolho, já levo direto para um serviço específico de container ou traduzo primeiro, converter um ambiente que eu tenho local para dentro da minha nuvem, eu acho que é o grande desafio aqui que a gente tem que superar. Posso colocar uma parte? Claro. É importante também dizer o seguinte, porque no começo as pessoas tinham a impressão, talvez até o discurso estivesse errado, no mercado de migração. E a migração não é legal. Na verdade, a gente está falando de cloud, eu estou falando de uma opção. Então, eu tenho agora a opção de estar trabalhando no data center internamente, eu tenho a opção de estar fazendo algo num colocation, eu tenho a opção de usar cloud. E eu posso fazer isso de forma híbrida. Né? Então, acho que o mercado está entendendo isso e não fica aquele medo de, putz, eu vou... Calma aí, estamos falando de tirar o data center e jogar na nuvem. Isso é perigoso, né? E não é, né? Hoje a gente entende, até o nosso discurso hoje no mercado, é bem comum isso, que é assim, cara, você agora tem mais essa opção. Então, de repente, é um projeto novo, uma POC, ou é um sistema inteiro, ou quer fazer uma migração? Sim, é possível. Mas não é o caso. Né? Eu acho que isso é importante também. Um ponto que a gente sempre fala com os clientes é a jornada. Qual que é a sua jornada na nuvem? O que você vai fazer? Porque com algumas das parcerias que a gente veio fazendo, por exemplo, o VMware, que hoje é um dos maiores virtualizadores do mercado, tem o maior market share em virtualização em si,
esses clientes on-premise, esses clientes que têm data center dentro de casa, como que eu migro? Como que eu vou para a nuvem? O VMware ele tem uma transparência muito grande nisso, porque o cliente que tem VMware dentro de casa, basicamente com um clique, ele faz uma extensão do data center dele on-premise para a nossa nuvem. E dali ele pode espalhar esse workload, essas máquinas virtuais, para os nossos outros 40 data centers ao redor da nuvem. Então, acaba sendo muito mais simplificado e a gente faz a escolha da aplicação. Aqui eu consigo trabalhar muito melhor com host, com máquina dedicada, com máquina bare metal, que é o que a gente tem na plataforma de VM Cloud. Não, aqui eu vou containerizar, vou colocar no container, vou utilizar no modelo de server. Então, é o que o Gama, acho que sempre falou, né, desde o começo. A gente tem, com essa plataforma de VM Cloud, a gente acaba democratizando a tecnologia. Ou seja, eu consigo utilizar o que é melhor para mim. Ou seja, eu não vou precisar trabalhar naquele modelo on-premise, comprar aquelas licenças, pagar aquele valor alto da licença. Não, eu utilizo como serviço. Aqueles mais de 3 mil softwares que a IBM tinha no portfólio estão vindo para a plataforma da IBM Cloud como uma caixinha, para o cara ir lá e utilizar como serviço. Muitos desses serviços têm uma camada light, né? Tem uma camada gratuita. Então, isso democratiza a tecnologia e dá o poder de escolha para o cliente. Isso eu acho muito legal. Isso de democratização é muito legal citar, porque qualquer pessoa pode entrar. É óbvio que tem todos os técnicos, especialistas disponíveis aqui na IBM para te suportar. Eu quero começar minha jornada de cloud, posso entrar no Bluemix.net, né, que é a nossa cloud, e começar a consumir. Então, isso é mais interessante, porque a gente vai tratar de diversos serviços que qualquer pessoa, hoje, qualquer desenvolvedor ou grande empresa, de micro a macro, consegue fazer da mesma maneira. Acho que isso é o mais legal de demonstrar que não é mais aquele grandão e tem mundo para qualquer um. O que eu queria até aproveitar, já que a gente falou de desenvolvedores, e a gente está com uma audiência também bem mista, né? Então, a gente tem os C-levels, o offering, como o João colocou, é tão amplo que não importa o momento da nuvem que o cliente esteja, mas até mesmo quanto à parte de serviço, porque até para aqueles que ainda pensam que a nuvem é um negócio de outro mundo, a IBM também tem neste portfólio, nessa oferta, serviços que possibilitam o desenvolvimento da inovação para trazer também isso para a nuvem, que é o caso do Garage, né? Então, a gente vai falar aqui nesse bate-papo aqui sobre diversos pontos. Tenho certeza que a gente vai abordar bastante coisa inovadora aqui nesse bate-papo. E a gente pode dizer hoje, para quem optar por cloud privada, que a gente entrega a experiência da cloud pública na cloud privada, com tudo que isso significa, facilidades, enfim, a gente consegue entregar isso? Sim, é possível. Então, a gente falou bastante de ter a mesma experiência da cloud. É possível você ter a mesma experiência na cloud privada hoje, porque por mais que a cloud seja segura, vai ter sempre dado que está em casa, que não pode sair de casa por uma série de compliances que às vezes a empresa tem, ou porque simplesmente a aplicação legada que está lá dentro, ela vai ser muito mais cara para ser refeita em microserviços numa cloud pública, ou para ser transportado, ou por latência. Tem N fatores que às vezes é preferível o cliente deixar aquele ambiente legado ali, matar aquele ambiente legado aos poucos e transferindo pequenas partes desse ambiente legado para a nuvem, do que tentar fazer um Big Bang e mover esse cara direto para a nuvem. Né? Então, a IBM hoje ela tem uma IBM Cloud Private, que vem para atender especialmente a demanda de containers dentro da casa do cliente. E a IBM percebeu que os nossos desenvolvedores, de uma maneira geral, eles adotaram muito rápido o container, né? Só que só o container é complexo, você precisa de alguém para orquestrar, para schedular esses containers, e fazer isso fora da nuvem pública era muito complicado. Então, a IBM trouxe o IBM Cloud Private para dentro da casa do cliente, onde a gente tem a mesma estrutura que a gente tem na pública dentro da casa do cliente. E a parte legal é que ela tem a Community Edition. Então, hoje se algum dos nossos clientes quiser utilizar, ele simplesmente baixa em casa, pode fazer os testes, utilizar, e se ele gostar, ele paga a licença por IBM do cliente. Eu vou virar a página aqui, galera, mas se vocês tiverem dúvidas, perguntas, vão colocando aí no webinar. Agora eu vou falar sobre um paradigma que está sendo questionado nos dias de hoje, sobre essa separação radical entre infraestrutura e plataforma de nuvem. A gente tem aqui dentro da IBM um pessoal mais visionário que já enxerga a infra e plataforma num determinado momento como um software as a service, que a gente não tenha mais essa distinção tão radical. O que vocês acham? Então, plataforma agora, vamos entrar na próxima camada. Olha só, se a gente for falar de inovação, de plataforma, a gente falou de container, essas coisas,
Eu vejo da seguinte maneira. Para mim, infraestrutura não vai morrer, né? Até existiu uma ideia inicial de que agora a gente está indo para uma plataforma de acesso, então não precisa mais de infraestrutura. Aliás, até erroneamente, hoje eu também falei uma bobagem de falar, cara, esquece infraestrutura. Mas, na verdade, como a gente está falando aqui de ambientes híbridos, então isso também é uma opção. Se a gente pensar numa startup, em empresas menores, talvez não é interessante para quem está começando a desenvolver, talvez o máximo que puder ir para a plataforma. Por quê? Porque eu já tenho runtime, eu tenho ele gerenciável, eu tenho escalável, eu tenho um monte de serviço que eu não teria. Se eu falar de infra, eu não consigo colocar o Watson numa infraestrutura. Então, o Watson é serviço. Então, eu tenho uma camada bem legal de serviço, no caso do nosso IBM Cloud, mais de 150 serviços, eu acho, já agora. E aí tem muito a ver com inovação, transformação digital, ou seja, velocidade, né, Já, né? Eu chamei de Jean toda vez. Jean Alfredo. João Pedro. Mas, gente, quando a gente fala de velocidade, né? E aí falando de startup, projeto que vai levar 6 meses já está com uma chance muito grande de fracasso. Quando a gente fala de plataforma negociária, a gente consegue desenvolver soluções em 1 mês, 2 meses, porque eu não gosto mais também de falar de montagem de Lego, mas eu consigo incorporar serviços que eu queira nessa plataforma para desenvolver essa minha aplicação. E eu posso ter uma parte rodando em infra, uma parte rodando em Docker. Esse é o grande barato, né? Eu posso, uma determinada parte do sistema, estar rodando num container, porque não teve como resolver de outra forma. Uma outra parte, eu peguei isso de uma máquina virtual, porque eu estou rodando um serviço que eu comprei em Israel, uma aplicação, e vai ter que rodar numa máquina virtual. E aí talvez eu incorpore o Watson, IoT, coisas do tipo, nessa aplicação toda. Esse eu acho que é um grande barato. E eu faço isso muito rápido. Né? Eu acho, o que o Gama colocou, eu acho que a palavra principal é o custo de prototipagem é muito baixo. Então, para você evoluir a sua aplicação, para você transformar aquilo lá, você prototipa hoje numa camada light, que a gente fala que é a gratuita, já chamamos de freemium, já chamamos de tanto nome, né, gente? Trial, freemium. Hoje é importante então, que isso fique frisado. A camada hoje chama light, ela tem um teto para todos os serviços nessa camada de plataforma e software as a service. Você vai consumir isso e não tem mais o tempo de trial, 30 dias. Então, isso é importante a gente citar. Se a sua aplicação couber dentro de uma camada light, agora, você vai usar isso ad eternum, porque realmente... Produção, né? A gente não está falando só de demo, pop. Exatamente, a gente está falando de produção. A gente chega na camada light, cara, ela vai embora. A camada não é pequena, né? É realmente exato. Eu acho que uma grande sacada aí, assim, é não tentar reinventar a roda, sabe? Tem várias coisas que estão prontas na nossa cloud e a gente, às vezes, a gente visita muito cliente diariamente, né? Aí se conversando com o cara está tentando fazer um negócio ali que já existe pronto como serviço. Então, assim, para que ele vai gastar tempo fazendo aquilo ali se ele pode usar como serviço no primeiro momento para atender, para entregar um MVP ou para rodar, sei lá, 6 meses com aquilo e depois ganhar fôlego para fazer talvez da maneira que ele queira dentro de casa ou dentro do computador. Empodera ele muito mais rápido. Exatamente. Agilidade. Aí eu vou citar até um exemplo prático disso, juntando os temas aqui de democratização, mais componentes já existentes, espaço. Eu estava no final de semana em casa e falei, eu preciso montar um rastreador para o meu carro. Então eu instalo, eu preciso montar isso. E aí, como é que eu vou montar isso? Alguns anos atrás, foi muito difícil fazer isso. Né? Tinha, sei lá, era muito caro montar uma coisa como essa. Assim, eu montei basicamente Lego, né? Juntei algumas peças que eu tinha em casa, um Raspberry Pi, botei dentro do meu carro, com um GPS, com internet, e coloquei o IoT Foundation lá dentro da IBM Cloud, isso estava pronto, com o Node-RED. Em um final de semana eu montei isso. Isso faz 2 anos, né, Tio, que você fez isso. Faz tempo já. Todo mundo chega no rastreador do carro já. Não faz mentira, né? Virou patente, né? É fácil, né? Então, assim, é o poder que isso estudar, né? Então, assim, os componentes estão prontos, os serviços estão prontos lá dentro, é muito rápido, muito fácil fazer isso. Eu achei, só para finalizar, eu achei muito legal que o Tiro comentou a junção talvez da IoT com as outras coisas, né? Porque tem estudos diversos, que até 2020, mais de 50 milhões de coisas conectadas e a gente vê, né, um grande valor de trazer o valor desses dados. Né? Então, uma coisa simples no caso, não pegue como simples, né? Estou falando de rede eletrônica, mais simples do que, você entendeu? Que ele conseguiu muito fácil colocar na IBM Cloud, na Ultimate Platform, fazer o gerenciamento de sensor, gateway e assim por diante, e deu um valor para ele muito grande.
E é uma coisa, a gente vê com o Laje, ele pode depois juntou Node-RED, podia juntar o Watson, podia juntar outra coisa, porque a gente vê como eles são interligados e faz sentido isso. A gente vê que eles têm a ligação. Tem um detalhe que vocês disseram que eu quero grifar aqui. Uma galera do Sul me procurou ontem perguntando sobre isso. Quer dizer que todos os 150 e poucos serviços que o Gama citou, eles estão disponíveis numa camada light. Todos. Sem exceção, não? Tá, isso é importante grifar. Porque tem a impressão que estão todos disponíveis. Não, tem alguns dos serviços, acho que principalmente os serviços do Watson, boa parte deles tem a camada light. A gente tem serviços hoje que não tem essa camada light, mas eu posso dizer 60%. Mas é importante dizer o seguinte, a camada light, quando você faz o registro, você já está na camada light. Você já de eterno, tudo que tiver light de serviço, que são os serviços mais essenciais que estão lá. Se você quiser usar outro serviço, a única coisa que você vai ter que fazer é passar o cartão. Isso não significa pagar. Entendi. Porque tem serviço que não é Isso é importante. Então eu coloco o cartão e aí eu consumo a camada free e continuo minha porta, minha VP, minha venda. Porque você tem um free Você tem um dentro dos serviços que não são light. Legal. E assim, vocês falaram muito de empoderamento. Hoje a gente vê que a inovação permeia. Então ela surge em qualquer lugar. E a gente vê aceleradoras, por exemplo, que têm projetos muito bons sem nenhum desenvolvedor alocado. Então, o quanto a nossa plataforma é intuitiva para que alguém que não tem um background pesado de desenvolvimento consiga prototipar a sua ideia nessa velocidade que a gente propõe. Eu diria, não só desenvolvedor, mas pessoa de infra. Então, assim, a gente vê startup que não tem pessoa de infra. Porque eu estou falando de serviço que eu vou criar o serviço, que eu vou estacionar o serviço, eu vou conectar o serviço. Serviços como o Watson, por exemplo, que eu estou falando de machine learning, eu tenho ferramentas dentro do Watson, eu não preciso programar o Watson. Inclusive, é um grande diferencial nosso para competidores. A gente tem competidores aí que você precisa lá de pegar um framework e começar a desenvolver. Então, assim, se é desenvolvedor, dá para eliminar o desenvolvedor? Não. Mas o que é o grande barato nessa coisa de inovação? Gente, a gente sempre teve inovação durante esses 50 anos. O que acontece? Só que a inovação, há 20 anos atrás, eu teria que fazer setup de máquina, baixar um software, baixar uma licença ou um trial de 30, 90 dias. Eu levava 6 meses ou 2 meses para ter um ambiente já funcional para começar a brincar. A diferença aqui é que eu monto esse ambiente, você viu aqui a história de fazer um criador, eu tenho um chatbot aqui que a gente fez no final de semana, a Stephanie também faz, a gente faz aplicações aí com container, tudo final de semana. A gente não teve que fazer final de semana, né? Sexta-feira, assim, final do dia. Então a gente monta alguma coisa, na madrugada, na meia-noite, às 3 da manhã. Então é isso. Jefredo, deixa eu aproveitar só para justamente esse ponto que você colocou. E aí vamos pagar um pau para a nossa comunidade, né? A gente tem muita coisa já que a gente pode garfar em GitHub. É um absurdo a quantidade de exemplos e até pelas ferramentas de DevOps que a gente tem dentro também da IBM Cloud. Você garfa o código pronto. Você garfa o código pronto, você não precisa ter um nível de programador. Você pode ser que nem eu, dedo curto, e não precisa codar nada. Você baixa código, você bota isso em 3 cliques rodando num domínio mybluemix.net, né, que tá em atualização para a IBM Cloud. São pontos aí que facilitam muito a vida do desenvolvedor, facilita a vida de quem não é o desenvolvedor. Esse é um ponto muito importante que facilita. E como que a gente está lá? Como que a gente está no GitHub? O GitHub, a gente tem no Developer Works, é a comunidade da IBM que tem diversos códigos. Até por sinal, assim, coisas que vieram, que eu queria comentar um pouquinho, que aqui, nessa sala, você já tem algumas pessoas com Gits e YouTubes e assim por diante, que fazem coisas. Mas o mais legal que eu queria comentar, não só compartilhar o conhecimento, a gente tem hoje na IBM o IBM Code, são diversas jornadas na IBM Code, a gente pode procurar, são jornadas prontas. Eu estou começando. Como é que eu vou começar a fazer uma pizza, chatbot de pizza? Está lá o passo a passo. Legal. Mas aí, a IBM Code já tem lá jornadas disponíveis. E o mais legal de comentar é assim, como eu disse, tem um monte de gente daqui que faz tutoriais. Mas tem gente de fora, principalmente assim, tem gente que mais com cliente, mas com comunidade, a gente vê muita comunidade de desenvolvimento começando a fazer tutoriais sobre a IBM Cloud. Porque eles viram valor e né, assim, tem muita essa ideia de compartilhar conhecimento. Então, facilmente eles já criaram coisa, então qualquer um de nós, se procurar na internet, qualquer coisa tem que ver um monte de links e é muito intuitivo. Achei que é mais legal. Você que é uma das... Você que é uma das patrocinadoras. Temos alguns hubs, né, de informação, na verdade. Tem o Developer Works, como a gente falou, temos o IBM Code nas jornadas e o BlueDev,
que até faça um call to action para todo mundo compartilhar conhecimento, que o Blue Dev nada mais é que é o hub para levar para o Developer Works, para as jornadas, para os canais particulares de cada um, que é o grande hub de tecnologia agnóstico, que a gente não fala só de B, né? Tem um blog aí muito conhecido também, né? Tem um blog. YouTube, canais e blogs também, né? Perdão. O Blue Dev é uma porta de entrada, então, mas vocês podem procurar também individualmente, cada um deles compartilha conhecimento, e a partir deles, a partir do Blue Dev, do Developer Works, aí você entra num mundo sem fim. Legal, maravilha. Vão colocando as suas perguntas aí, galera, eu vou virar a página de novo. A gente precisa falar, então, agora sobre a evolução desse mundo. A gente pegou infraestrutura, a gente pegou plataforma, a gente viu que o acesso é democrático, com tudo que isso significa. Você precisa do mínimo de conhecimento de desenvolvimento, ou talvez zero conhecimento, dependendo do serviço que você escolher. Só que aí o que acontece? Tem um volume muito grande de dados disponíveis, e existem estudos dizendo que as empresas, principalmente, têm um blind spot muito maior do que aquilo que é visível. Então, 80% mais ou menos dos dados, por causa da forma como eles estão estruturados, eles são invisíveis hoje na empresa, isso gera um potencial ferrado. A capacidade computacional já está aí, para a gente desvendar esses mistérios. Só que, assim, o que a gente faz com esse Big Data? Com esse... Tem o cientista nosso, chefe aqui, né? O Gandro, ele costuma dizer que se você não sabe o que fazer com o data, o Big Data vira um Big Nada. Então, tem muita gente que tem um grande nada à disposição. O que a gente tem nesse sentido? Vamos começar por Big Data. Eu vou começar, então... Bom, Big Data, a gente vai tratar, então, Big Data e um pouco de Analytics como um todo, tá, Jafrida? Porque a gente... Vamos falar um pouco de banco como um todo. Essas ofertas de DB as a Service como um todo estão dispostas dentro do Mix, são mais de 150, não vamos falar das 150 APIs aqui dentro, vamos focar em alguns serviços, eu vou compartilhar com a Stephanie também um pouquinho, porque ela é uma das experts aqui de um deles. Vamos falar do Compose como a engrenagem que te capacita hoje para ter um DB as a Service, é um endpoint que você tem a capacidade de instanciar dado lá dentro, né? Não precisa se preocupar em nada, ele é totalmente gerenciável, então você não precisa se preocupar em nada quanto ao seu DBA, suas rotinas, né, de DBA. Temos Postgre, temos MongoDB, temos Redis, Cache as a Service também, temos Elasticsearch lá dentro, são diversas ferramentas nessa cultura do DB as a Service. Isso ajuda muito a vida do desenvolvedor. O desenvolvedor, ele não quer gastar tempo com rotinas de banco, né? E a prototipagem, como já foi colocado aqui, para ser muito mais rápida, essa é uma rotina que facilita demais. Ele tem os critérios de cobrança, cada serviço, nessas 150 APIs como um todo, mas cada serviço tem um tipo de pricing plan, isso é importante frisar também. No caso de banco as a Service, normalmente é em instâncias ou em gigabyte alocado, mas isso é bem tranquilo também para quem está nos assistindo aí, para entender isso em cada API, tem um descritivo bem simples. Então, essa é uma cultura de DB as a Service, como open, de bancos open, né? E a gente tem, lógico, as nossas ferramentas de banco SQL, banco NoSQL. Queria que você falasse um pouquinho do cloud. A gente tem, na verdade, como você comentou, vários bancos de dados, temos principalmente o cloud, que são bastante utilizados, principalmente para IoT, essa é a área que eu mais mexo, né? E qual que é a ideia? O cloud é muito fácil, tem série de arquivos lá dentro, ele pode rodar offline, então você deixa certas informações, aí, vamos dizer, você caiu, depois ele consegue recuperar. E o mais legal, assim, que a gente vê bastante valor é que você cria facilmente warehouses. Que são warehouses, você tem um banco de dados não relacional, que seria o cloud, e você cria um banco de dados relacional. Um clique mesmo. Assim, as pessoas já acham até estranho isso às vezes. E aí você começa a trazer valor. Você tem um JSON perdido lá, como é que eu vou começar a analisar? Coloquei num banco. E aí um ponto para complementar mais seria assim, você tem todos os bancos disponíveis, é o grande Big Data que começou a ficar organizado. E aí, onde eu vou tirar, né? O que eu vou aproveitar com isso? Aí, dentro da própria VM Cloud, a gente tem desde o Watson Machine Learning, que é criar Machine Learning em cima desses bancos de dados. Tirar insights para os que conhecem antigamente a CSS, né? Seria exatamente essa ideia de criar Machine Learning em cima dos dados. Ou o próprio Data Science Experience, que é um outro serviço que você programa em R, Python, baseado em Scala, que assim, você faz coisas muito rápidas, conectadas com esses bancos de dados, e aí é o grande Big Data se tornando alguma coisa. O tradicional do Hadoop, do Spark, existem essas instâncias como serviço. Hoje é o Analytics
um serviço de analytics já pronto, como uma API lá dentro, e o serviço, as instâncias de Spark também lá dentro. Isso já existem essas APIs. Na sua metodologia de cobrança também, você pode começar da prototipagem nessa camada também, as camadas aqui já adotadas, e quando isso virar uma realidade, você transforma essa instância numa produção. Isso é muito importante colocar. Um ponto que eu queria frisar no DSX, ele é justamente o estúdio para o cientista de dados estudar esses dados que você falou. Você falou, se você tem um grande nada, né? Como que eu vou entender os meus dados? Então, ele é um estudo que você vai montar os seus modelamentos dentro desse estúdio, nas linguagens que a Stephanie já colocou. Ele já suporta Jupyter, né, Notebooks, ele já tem hoje as ferramentas que essa vertente de cientistas de dados estão levando para dentro dos seus estudos, né? E é interessante falar, assim, se o cara do banco de dados mesmo, aquele cara de infra, aquele viking, quiser montar o Hadoop dele, ele tem Eu também, eu ia falar isso. Olha a cara. Se ele quiser criar o Hadoop dele, aquele Hadoop pesado, com disco na barriga e tal, ainda tem o bare metal da sua da IBM Cloud, que ele pode subir o Big Insight dele. Eu acho um ponto interessante também, estava lendo uma das pesquisas do IDC, falando que o volume de dados que a gente tem hoje era o volume de dados esperado que a gente tivesse em 2021. Estamos chegando próximo de 35,2 zettabytes de informação, lógico, planeta. Né? Então, cada vez mais que a gente conseguir adiantar com ferramenta, com solução, com cloud, para a gente conseguir entender isso e aí transformar alguma coisa, é uma realidade que a gente vai precisar efetivamente já agora, né? Já deveria estar colocado em produção. E é matador, porque se você tem 80% de miopia e você tem capacidade computacional e analítica para pegar esses 80%, aí você nem precisa beber nas fontes públicas, né? Porque você pega o seu dado, que é o seu diferencial competitivo, e alavanca o seu próprio diferencial competitivo, né? Então, o blend é matador mesmo. A gente vai aterrissando agora nos últimos 15 minutos de conversa, e as perguntas vocês vão colocando aí, a gente vai entrar depois nos últimos 15 minutos, né, nas respostas de vocês, mas assim, então pensa que a gente tem infraestrutura, plataforma, a gente já tem clareza sobre o serviço. A gente já entende que o banco de dados é muito bem gerenciado nesse ambiente e a gente consegue gerar os insights. Então, agora a gente vai falar dos sensores que estão por aí, que vão ser os catalisadores desse dado. A gente vai falar de uma capacidade extraordinária que beira a cognição mesmo de interpretar esses dados. Então, gerar insights muito além do que a gente está acostumado a gerar. E também vai falar do ambiente propício, seguro, para que essas coisas se comuniquem, que é o blockchain. Eu ouvi uma definição que blockchain é transação sem sacanagem. Tipo papai e mamãe. Acho que por analogia é uma boa, para mim que não sou tão técnico nesse sentido, mas eu quero que vocês falem então sensores, capacidades cognitivas e blockchain. Como é que compõe então agora em cima dessa estrutura toda? Posso? Eu costumo falar muito que a gente saiu do tradicional. O tradicional era input de dados, processamento e saída. E saída era relatório, livros, analytics e BI. Né? O que a gente está fazendo agora é extrapolando essas duas pontas. Ou seja, aqui eu estou começando a sensorizar, eu não preciso fazer input de dados. Porque no século passado, eu tenho experiência, a gente tinha digitadores, né? A gente tinha planilha e mandava para alguém digitar. Eu não digitava nada. A Stephanie não sabe nada disso. Existia um sistema, eu tinha que preencher uma planilha e mandar para o digitador. Existia um digitador, né? Juro? E aí, o que acontece? É muito legal, Gia, é que hoje eu consigo, então, sensorizar e pegar em real time. Estou falando real time, dados de câmeras, de farol, de água, de chuva, de tudo. Tudo é possível. Wearables, eu sei se a minha avó está bem de saúde, como é que está o batimento, pressão. Eu consigo fazer tracking de frota ou fazer um rastreamento de carro. Ou seja, estou falando dessa ponta. Aí eu estou gerando mais dados, estou falando de Big Data também. E aí eu começo a ir para outro lado, e outro lado eu consigo agora tratar. A gente está falando de Big Data, eu estou falando de imagem, áudio, vídeo, dados estruturados de posts, né? Fotos que as pessoas colocam, nudes, né? Uma série de coisas. E eu consigo agora entender com o quê? Com o Watson. Então eu tenho um Watson para entender um dado não estruturado. Eu tenho um cara, um DFX, que é o nosso Data Science Experience, que é o local de trabalho do cientista de dados, né? E é onde ele vai trabalhar todos esses dados, gerando machine learning, gerando... Eu estou rodando sobre Spark,
com GPU, ou seja, lembra que você falou de capacidade de processamento? Então, é isso. Esse é meu ponto de vista. A gente está no momento, graças a poder de processamento, poder de armazenamento e ter nuvem, e ter internet, quando é possível, né? A gente ainda tem o nosso gargalo hoje, internet, não sei se todo mundo concorda, e aí a gente consegue fazer tudo isso muito rápido. Quer dizer, se o seu cônjuge tem um chatbot cognitivo e você manda um nude para ele, o chatbot pode te recomendar um regime e aí você não vai ficar ofendido porque afinal foi o bot, né? Podemos testar. Pegando as pessoas. Foi péssimo esse ideia. Eu ia tentar falar de uma Feedback real. Considerando essa questão de imagem, é uma coisa muito legal para falar em relação ao Watson, é que assim, hoje nós temos 10 serviços na IBM Cloud e vários já vêm treinados. Então, considerando o seu nude, né, que você enviou, talvez ele ia pegar uma pessoa, mas não ia falar se é gordo ou magro. Então, mais legal que você... Ai, cara, tá difícil. Vamos dar um exemplo. Mas o legal é exatamente isso. O cachorrinho, melhor. Qual que é a ideia? A gente já tem muita coisa pronta e já programada. Então, por exemplo, eu já pegaria aqui uma pessoa, já pegaria o sexo, já pegaria a idade, né? E você consegue treinar. E é simples, assim, a gente fala de subir um VIP, você ia subir vários nudes, né? E ia falar, isso aqui é magro, isso aqui é gordo, entendeu? Esse é o Watson, que a gente traz, é que é fácil o treinamento, ele já vem com muita coisa pronta. E aí você faz, né? Seria o chatbot, que é o Watson Conversation, o Visual Recognition, que aí vai desde isso aí até coisas mais complexas, análise de radar, né? Ver, sei lá, imagem de carro vindo ou não, e assim por diante. Mas essa questão de treinamento é bem legal de falar, porque é o que o especialista passando as informações por uma máquina. Isso é importante. Então, a gente não treina sempre do zero? Quer dizer que a gente tem à disposição na solução IBM, já tem algum... já treinado. Tem serviços que sim, tem que treinar. Mas mais que isso, a gente fala assim, por exemplo, o chatbot já tem todo... Não, o exemplo que a gente dá, já tem toda a infra pronta para isso. Você já tem um ambiente, até um toolkit no qual você entra e já consegue programar. É claro, você vai ter que dar o seu conhecimento. Você vai fazer um bot de um banco. Você vai ter que dar o seu conhecimento para ele. Mas o ambiente, como programar, como fazer, já está lá para você. Você só vai passar o seu conhecimento, né? Para você conseguir tornar ele especialista em alguma coisa. O treinar é o seu conhecimento, né? É o seu negócio. Então, assim, é legal porque você também restringe o seu negócio. Né? Legal. Outra coisa, eu tive um insight, outro dia, você estava falando de IoT, o cliente falou assim, pô, mas a IoT não é só geladeira? Não é só geladeira. A gente tem várias empresas utilizando a IoT para fazer pesagem, para fazer checagem, até o Itiro, sábado à noite, fazendo rastreio, né? Mas tem muita gente trabalhando com isso. Assim. E tem uma coisa que eu descobri. O Jean falou de blockchain, né? Em cima de tudo isso, a gente até esqueceu de comentar que o blockchain, como uma base, ou seja, uma transação sem sacanagem, porque eu consigo traquear, e através de smart contracts, ou seja, contrato de como eu faço as transações, e de um sistema extremamente seguro, onde eu garanto que aquilo que foi escrito não vai ser imutável, né? E vai ser só possível fazer leitura daqueles que fazem parte do contrato, né? Isso é bem legal, porque aí eu coloco toda a parte de transação de ponta a ponta de forma traqueável, né? Ou seja, eu rastreio isso. Tem muita gente que você fala de blockchain confunde Bitcoin, né? É uma coisa um pouco se você que está nos assistindo já ouviu falar de Bitcoin, já ouviu falar de outras criptomoedas por aí, mas é muito importante. O blockchain não tem nada a ver com o Bitcoin com relação à criptomoeda, né? Ele é justamente esse DLT, que é essa tecnologia de ledger distribuído, ou essa capacidade que você tem de um contrato inteligente, de um smart contract, como foi colocado aqui, garantido de ponta a ponta, podendo ser empoderado pelos dados de campo. Então você pode garantir, a gente tem exemplos reais, a IBM inclusive publicou isso, de empresas de sementes. O que é importante para você traquear de ponta a ponta? Pode ser diamante? Pode. Isso é um bem realmente muito valoroso. Mas pode ser semente, pode ser grão, pode ser um insumo. Mas é importante que ele chegue de ponta a ponta em determinada temperatura. Um exemplo, para que isso não quebre o contrato. Então você tem a junção do IoT informando, por exemplo, a temperatura que todo aquele insumo fez esse trabalho de frete, esse trânsito, chegando de ponta a ponta na temperatura
que ele deveria ser conservado. Isso são garantias que o blockchain pode assegurar. E aí nós temos N outros exemplos. Para seguros de carro, foi mais ou menos um exemplo para um rastreador, por exemplo, que o Ichiro colocou aqui. Você pode colocar isso dentro de um seguro de carro para análise de risco de um condutor. Você tem N outros exemplos, não só bancários para o blockchain. E aí isso é muito importante a gente colocar também. O blockchain, então, é o cara que deu condições a gente transformar coisas reais em tokens digitais. E aí, a partir desse momento, a gente coloca isso num ambiente seguro e começa a fazer com que isso flua. Eu posso dizer que em algum momento o meu carro vai estar com um tanque vazio e ele é sensorizado, e um outro carro que tem um tanque de gasolina no seu porta-mala e presta serviços de abastecimento vai poder conversar com o meu carro e falar: meu tanque está vazio. Ele encontra o carro que tem combustível que está mais perto de mim, ele se aproxima, alguém abastece o meu carro e, quer dizer, as coisas efetivamente vão se comunicar sem eu ter que interferir. A gente tem esse potencial usando sensores e blockchain. Coisa falando com coisa de verdade. A gente tem um caso que saiu visto recentemente, de um varejista, um grande varejista, com uma empresa de fabricação de laticínios, esqueci, frigorífico. Acho que é mais que isso, não é só frigorífico. E eles estão fazendo o rastreio do produto até chegar na loja, até chegar na gôndola. Então, assim, além da parte de IoT, também tem a parte de negócio, a regra de negócio, né? A regra de negócio. Que eu acho que é a parte mais bonita, mais importante. É a garantia da regra de negócio. Essa eu acho que é uma... Trocando e-mails... Isso vai muito além de moeda. Isso vai muito além de só ter uma moeda. Dentro do documento digital, cartório digital, onde você não pode ter... Tem que garantir que o documento ele não foi alterado, que ele é original. Processo. Tem vários negócios que mudam, né? Mesmo o seguro de carro que você estava citando, assim, por que a gente paga um seguro fixo? Porque é o modelo de negócio dele hoje. Mas por que então, assim, eu como um condutor melhor que o Viola, por exemplo, por que eu não poderia pagar um seguro melhor? Essas coisas, acho que começam a se tornar viável quando a gente insere esse tipo de tecnologia, de blockchain. É interessante porque dentro do serviço que a gente tem de IoT, dentro do IBM Cloud, a gente tem um carinha lá chamado Driver Behavior. Ou seja, que eu vou conseguir ver o comportamento do motorista. Então, por que o Ichiro tem que pagar um seguro mais caro do que o Viola se ele tem uma direção menos agressiva? Então, isso vai começar a ser entendido e a gente vai começar a criar perfis para os usuários. A gente vai ter um mercado não baseado, acho que em volume, mas baseado no perfil. E aí, seja para seguradora, para seguro médico, para seguro de carro. Acho que quanto mais a gente tiver isso dividido em personalidade, em perfil, a gente consegue utilizar essas tecnologias para medir e para garantir esse tipo de coisa. Acho que a grande sacada de tudo, o João colocou um exemplo, tem também um que foi uma empresa que fabrica roupa e que tem lojas, se eu não estou enganado, China, Hong Kong e alguns países lá. E conforme você vai retirando as roupas da prateleira, ele automaticamente vai fazendo um cross-check com o que você tem dentro do estoque. Nossa. E automaticamente ele vai lançando o que ele precisa para a fábrica para complementar. Então, se vendeu mais camisa vermelha, mais camisa azul, conforme você vai retirando, ele tem sensores e tem toda a análise que ele consegue trazer isso e falar: olha, não se preocupe com o estoque, eu estou fazendo tudo isso. Mas o estoque é da certo. O estoque Deixa eu colocar esse ponto do blockchain, então, Jafredo, só essa disponibilidade do blockchain e tudo que a gente vislumbra para o blockchain nos próximos anos, tem estudos de Gartner que falam de investimento pesado não só da área bancária para o blockchain nos próximos anos, tá? E a gente vai criar o conceito, como a gente já falou aqui, de Platform as a Service, Infrastructure as a Service, daqui a pouco vai ser o Blockchain as a Service. E isso é disponível hoje dentro do IBM Cloud, tá? Eu não preciso ir no Hyperledger você não precisa, blockchain, tem o serviço. Exatamente. Você, na verdade, quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, pode ter o seu Blockchain as a Service. Isso é importante a gente frisar, tá bom? Animal. Valeu, galera. Então, quer dizer que a experiência de usuário UX pós-transformação digital pode ser super individualizada. Estamos falando de facelift, de interface aqui mais. Estamos falando de experiências individualizadas por causa do cliente. Legal. Eu tenho 5 perguntas aqui que eu vou fazer para vocês e aí fica aberto. Quem se sentir à vontade para responder. A primeira é: qual a diferença para o cliente entre ter um ambiente on-premise e cloud privado? Por que isso faz diferença para o cliente? Legal. Ambiente on-premise não necessariamente ele significa que ele tem uma cloud privada. Tá? A cloud privada, a cloud, de uma maneira geral, seja privada ou pública, ela tem alguns níveis de orquestração, de automação, que
que é o mínimo para o cara chamar aquilo de cloud. Eu e o Tiro, a gente visita clientes diariamente para falar sobre isso, e o que a gente mais ouve de feedback é assim, eu tenho uma cloud privada aqui dentro da minha casa. Que legal. E o que você tem de orquestração? Não, eu não tenho orquestração. E o que você tem de Software Defined Network? Não, também não tem. E Software Defined Storage? Também não tem. Bom, então você não tem uma cloud privada, você tem um ambiente virtualizado. Né? Tem uma diferença. Tem um problema de conceito. Tem um problema de conceito. Então, assim, para você criar uma cloud privada hoje, antes de você ter só um ambiente virtualizado, você precisa ter um storage virtualizado, você precisa ter um network virtualizado, você precisa ter um mínimo de automação dessas máquinas e aí sim começar a pensar numa orquestração para pensar em ter uma cloud privada dentro de casa. E só complementando uma ponta, existem justamente imperativos para que isso se torne cloud, que é um marketplace, é uma automação, é um portal, é um controle, é acesso, é o controle de custo para cada área. São imperativos que o tornam uma cloud privada. Então, ter um ambiente on-premises virtualizado, de maneira nenhuma quer dizer que você tem uma cloud privada. É importante também ressaltar como vai ficar a governança disso, porque a partir do momento que eu tenho um data center on-premise, ok, a TI consome. Agora, quando eu tenho uma cloud privada, como que eu vou orquestrar aquela cloud para minha TI, para as áreas de negócio começarem a consumir? Isso vai ser um portal, eu vou dar um acesso para as áreas de negócio subirem mais máquinas, subirem mais recursos computacional. Então, além dos conceitos, além de transformar isso numa cloud privada, eu tenho que entregar isso para as áreas de negócio, para a área de TI, da forma que eles consigam consumir um modelo self-service. A próxima pergunta aqui é se o uso da IBM Cloud em versão Lite pode ser incorporado a um sistema que está sendo comercializado. O exemplo que a galera deu aqui tem um serviço de Watson, um produto dele, ele precisa de uma licença IBM ou ele pode distribuir normalmente? Como a gente falou aqui, o Lite, independente se você está numa demo, homologação, staging, POC, MVP ou produção. Se eu colocar em produção, por exemplo, falando do Conversation, Watson Conversation, que é um serviço, é uma API, eu posso ter 10 mil chamadas mensais. Se eu tiver numa empresa, um sistema que está usando 6 mil chamadas mensais, eu nunca vou pagar para ele. Você está vendendo o seu produto normalmente, não tem que pagar licença de nada e está faturando. Lembrando mais uma vez, o Lite, colocado pelo Marcelo, tem uma camada de serviços e ad eterno. Então, ou seja, se a sua empresa não ultrapassar esse limite, use o resto da vida, tá? Que é a grande diferencial para que você use o IBM Cloud. Legal. A próxima pergunta é como funciona o modelo de parceria em relação à revenda de VMs, storage, rede, VPN e etc. Assim. A gente tem um programa de parceria oficial IBM, onde necessariamente o parceiro tem que ser credenciado para contar com todo o apoio, a fonte de dados, treinamentos, etc. que a IBM tem. Ali a gente tem alguns modelos de como a empresa pode ser parceira, se é só revenda, se é indicação, se esse parceiro vai revender e gerenciar. Então, existe um programa oficial, depois até a gente pode colocar o link e encaminhar para todos. É um programa oficial IBM, Partner World, onde você pode efetivamente se cadastrar e aí tornar-se parceiro IBM para fazer revenda ou para fazer indicação ou gerenciamento e aí sim entrar junto com a IBM nessa... Tem alguns modelos, né? Tem o modelo do revendedor, que o cara basicamente ele compra da IBM e revende como um white label ou revendendo como sendo IBM de verdade. O modelo de indicação e tem um modelo que o cara é um MSP, que acho que várias startups estão usando esse modelo. Que ele compra a cloud da IBM, ele compra os serviços computacionais da IBM, roda um software, cria um sistema, cria um produto e o cliente consome esse produto. Ou seja, ele acaba indo do 1 para N. Tá. Ele consome da IBM e distribui isso para N clientes. Embedar o serviço. Nem precisa falar todos do IBM. Então, do IBM. Ele está vendendo a parada dele. E aí, nesse link que o Thiago vai disponibilizar, então, as pessoas conseguem se informar sobre como entrar em qualquer um desses rolês. Sim, lá tem os detalhes certinhos. Aí, alguém aqui em dúvida sobre o que é container, uma explicação sobre o que é container. Na pegada transação sem saber. Não é o container lá de Santos. Não é o container de Santos lá. Container, a capacidade que você tem de encapsular um processo dentro de uma máquina física, tá? Isso já existe há um bom tempo na computação. A diferença é que quando o Docker acabou virando padrão de mercado,
foi criado alguns drivers do próprio Docker que facilitam a utilização de container. A grande sacada é que o container, por ele não ter que levar dentro da máquina, dentro desse espaço do processo, todo o sistema operacional, toda a parte de arquivo de uma máquina virtual, ele fica muito portável, ele fica muito fácil de ser portável. Então, quando a gente fala de cloud híbrida, você não vai ter mais o burst que a gente falava no começo da cloud híbrida, né? Que é pegar uma máquina virtual aqui e fazer o deploy dela na curva. Você simplesmente vai ter um container que vai ter um REST na nuvem também, na nuvem da IBM tem essa opção, e ele vai fazer o deploy dentro de casa, dentro da nuvem, dentro do outro data center do cliente, vai depender muito rápido e muito fácil de fazer isso. Tá? Mas o container em si é só simplesmente a separação, segurança por um processo que tem que rodar dentro da máquina. Legal. Tem uma última pergunta, e aí no final, depois que a gente fizer essa pergunta, nós vamos fazer um round de apresentação rapidinho do que cada um faz. Foi um pedido aqui da galera também, a galera quer conhecer vocês, mas assim, notícias recentes da IBM relacionadas com computação quântica na nuvem. Computação quântica como serviço. Qual a diferença do modelo tradicional, que é o atual, e a importância desse novo modelo quando você consegue conectar o Watson em serviço da cloud com capacidade computacional quântica? Então, esse blend realmente é um super projeto. É um próximo paradigma de Von Neumann. Né? Vamos lá. Computação quântica, a parte positiva, já começando aqui, é que a gente já tem hoje um drive de computação quântica na nuvem, em IBM Cloud, para ser testado. Tá? Então, a gente já tem o IBM Q disponível para que a gente possa fazer acesso à computação quântica. A grande sacada e a diferença, na verdade, do mundo tradicional é que o computador quântico ele vai equacionar problemas os quais o computador tradicional levaria muito tempo para resolver. Eu costumo fazer um paralelo aqui, computador normal, computador quântico. Se a gente imaginar um labirinto, esse labirinto, quando você fala de uma transação tradicional, o que o computador vai fazer? Ele vai mandar uma transação, testar uma saída, não vai conseguir, ele vai voltar. Ele vai mandar outro até chegar na tentativa para ter a saída do labirinto. Quando a gente fala de um computador quântico, eu estou falando da possibilidade de eu, a partir do momento zero, eu explodo isso e ele automaticamente testa os caminhos e sai com o resultado. Então, é um processo muito mais rápido, automatizado e etc. Fazendo um paralelo também com como a gente vai conectar ele no mundo de computação cognitiva, blockchain, etc., eu acho que a gente vai ter que medir workloads e como esses caras vão casar. Eu hoje, não sei se alguém tem a resposta, mas eu não sei. Eu estive lá nos Estados Unidos, em New York Town, e vi os computadores quânticos. Até a infraestrutura é diferente. É um local totalmente fechado, a questão de ser totalmente muito frio, é praticamente zero absoluto, né? Quase menos 273, porque a questão de infra não infraestrutura mesmo, como ele está disponibilizado é diferente por ter esse processamento muito rápido, são todos os fios que conectam, são feitos de ouro, para não ter dissipação e assim por diante. Então, é um novo meio de computação que está sendo criado e coisas novas que cada dia chega para a gente mesmo, mas é legal falar que até como ele é feito é diferente. Não sei quem já viu essas imagens, porque tem toda uma questão de rapidez, assim por diante. Cabeção, um monte de fio. Exato. E um negocinho. É o seguinte, gente, a gente hoje não tem resposta para isso não. Tá. Isso aí a gente não tem ideia, por exemplo, de maturidade, provavelmente 5, 10 anos. Então, juntar tudo isso é medonho. Eu nunca vi alguém ter resposta. Eu não vou nem me arriscar. E aí tem um ponto importante que é o assunto que a gente falou aqui sobre a democratização da tecnologia. Então, isso está disponível para uso de qualquer pessoa. Eu quero ver alguém conseguir programar esse negócio. Pode usar. Então, acho que tem dois pontos. O computador convencional que a gente tem hoje, ele não vai morrer. Na verdade, ele faz um casamento junto com a computação quântica. Então, tem workloads que a gente já roda em computação normal, e vai ter workloads, por exemplo, de Big Data, de Machine Learning, redes neurais, que a gente vai usar o computador quântico para processar numa escala exponencial muito mais rápida. Como serviço, eventualmente. Exatamente. O computador, por enquanto. Por enquanto, deixa Deixa próximo ano, final do ano que vem, sai de fazer A gente está tipo como estava com o Watson há 5, 6 anos atrás, com a computação quântica. Tá bombado de pergunta, tem um monte de pergunta, ou seja, vocês tendo escrito Pterodátilo, Australopithecus ou não, a gente vai ter que fazer outras edições. Então eu vou pedir que vocês se apresentem e a gente dá um tchau para a galera
e voou o tempo. Né? Vamos começar ali pelo Diana, a gente vem. Eu sou o João, trabalho com Cloud, sou especialista, estou focado hoje em IBM Cloud Private e Kubernetes. Sou Marcelo Costa, trabalho com Watson e Cloud Platform aqui em Digital Sales. É isso aí. Eu sou Stephanie Mazon, sou Developer Advocate aqui no IBM, é um nome estranho, então mais fácil. Sou contato direto dos desenvolvedores com as tecnologias da IBM. Eu sou Thiago Viola, eu sou o gerente responsável por Watson Cloud para o time de Digital. Eu sou o Sérgio Gama, sou um Developer Advocate Leader na América Latina, que é nós somos evangelizadores. Especialista em IoT também, Watson, IBM Cloud, ou seja, meu papel é falar de IBM Cloud como um todo para as comunidades. Eu sou Bruno Alcântara, eu sou Cloud Sales Specialist, eu sou basicamente vendedor de Cloud na área de Digital Sales, junto com o Marcelo e o Viola, e trabalhando com um foco maior em infraestrutura e um pouco de plataforma também. Bom, eu sou o Itiro, sou arquiteto de Cloud, tenho uma especialização mais forte em infraestrutura, né, da onde eu vim. E tem um canal no YouTube, Future Cloud, se vocês tiverem afim, podem aproveitar. Então, assim, a gente vai ter um meetup de uma nova ação para Kubernetes, a gente vai ter um meetup de Kubernetes e Container, provavelmente no dia 14 desse mês, está para confirmar ainda, mas já adiciona no meetup lá, terão novidades. Eu sou o Rodrigo Giafredo, sou acelerador de inovação nas áreas de tecnologia dentro da IBM. E eu fui o MC aqui hoje, posso fazer também festa de casamento. Uma boquinha aí, né? Eu tenho o Gama e o Stephanie também estão sempre aí rodando em eventos, todos aqui estão em eventos. Obrigado, galera. Obrigado mesmo, foi sensacional e até a próxima. Valeu. Tchau. Posso testar?